Eleições 2016. Oferecimento. Finca, a mais completa faculdade de Rondônia. Uma empresa do Grupo Aparício Carvalho. Muito bem, estamos de volta ao vivo com o debate Eleições 2016 aqui no SGC. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência em todo o estado de Rondônia, especialmente aqui na capital. O debate está ao vivo também pela Rede TV, Canal 25, Rádio Globo e Rádio Educadora Extrema, no distrito de Extrema, aqui em Porto Velho. Estamos no segundo bloco. Vamos conhecer agora, para você de casa e também para os candidatos, as regras para esse segundo bloco. No segundo bloco, cada candidato responderá 2 perguntas sobre os seguintes temas: educação, mobilidade, saúde, segurança pública, meio ambiente, moradia, saneamento básico, cultura, esporte e lazer. Primeiro será sorteado o tema e em seguida o candidato que pergunta, terceiro o candidato que responde. O candidato sorteado terá 30 segundos para fazer a pergunta. O candidato perguntado terá 3 minutos para a resposta. A réplica será de 1 minuto e a tréplica será de 1 minuto. Vamos então ao sorteio do primeiro tema para o primeiro candidato desse bloco, dessa primeira rodada. O tema sorteado agora, o público de casa está acompanhando, cultura. Candidatos, confirmando aqui, cultura é o primeiro tema. Nós vamos agora sortear e saber o candidato que pergunta. O candidato que faz a pergunta sobre o tema cultura, Roberto Sobrinho. Em seguida, sorteio para quem vai responder. Candidato que responde. Foi sorteado também o Roberto Sobrinho, mesmo candidato. Eu faço novamente aqui o sorteio. Vamos devolver aqui o papel e sortear novamente. O candidato está brincando aqui que pode perguntar e responder. Candidato que responde sobre cultura, candidato Léo Moraes. Candidato Roberto Sobrinho, o senhor tem 30 segundos para a sua pergunta sobre cultura, por favor. Ao longo da nossa administração, nós criamos a Fundação Cultural com um objetivo muito específico de fortalecer a produção cultural do município de Porto Velho, apoiar os artistas locais, valorizar o patrimônio histórico. Eu gostaria de saber do candidato qual a sua proposta para o setor de cultura do nosso município. Candidato, 3 minutos, por favor. Bom, agradeço a pergunta do candidato. Fico muito feliz em poder tratar sobre cultura nesse debate. Na verdade, era a Fundação Ayaripuna, que depois se transformou em Fundação Cultural, FUNcultural. E dizer a vocês que quem já fez tem condições de fazer muito mais. Na condição de vereador, nós estabelecemos o Fundo para a Cultura na Câmara Municipal de Porto Velho. Mais do que isso, implementamos, ao exemplo, o teatro nas escolas, para que através de ações lúdicas e de política transversal, nós possamos, e naquela época, pudéssemos mexer na educação associada à cultura. É bem sabido que Porto Velho tem crescido de costas, por exemplo, para a nossa maior marca, a nossa maior expressão de história e de cultura. E eu já ouvi dizer que a população que não valoriza a sua história e a sua cultura não é uma sociedade, e sim um bando. Então nós temos que voltar a valorizar a nossa cultura, nossa estrada de ferro, as nossas peculiaridades aqui de Porto Velho. A exemplo, as fanfarras. Quem é daqui sabe o que eu estou falando, como era importante as fanfarras, os festivais. Nós conseguimos agora a aquisição de fanfarras para mais de 40 escolas aqui no estado de Rondônia, com prioridade a Porto Velho. Mais do que isso, candidato, e a toda a sociedade, a vocês que são sedentos pela cultura, pelo resgate histórico e pelo pertencimento de Porto Velho. Graças à nossa ação, através de emenda parlamentar, no montante de R$280 mil, foi realizado o Festival Flor do Maracujá,
Flor do Maracujá, que é a maior expressão quadrilheira, veja bem, candidatos, quadrilheira que eu falo é quadrilha histórica e cultural. Calma, né? E através da nossa emenda, do nosso recurso, conseguimos realizar a Flor do Maracujá. Nós temos boi-bumbás, nós temos até carimbó aqui. Temos que valorizar. Temos que ter um calendário fixo, por exemplo, que até hoje não existe. É inadmissível pensar que Flor do Maracujá, ano acontece em junho, outro ano em julho, outro ano em agosto. É festa junina ou agostina? É festa setembrina? Nós temos outras marcas muito grandes, muito fortes em Porto Velho. A festa da Melancia em Nazaré, a festa de São Sebastião, a Marcha para Jesus, que é um grande evento que reúne toda a comunidade evangélica, católica, cristã. E nós temos que facilitar esses grandes eventos, como tem a Raia Leste, como deve ter a exposição também nos nossos distritos e em Porto Velho. Vamos fazer diferente, vamos valorizar as pessoas que mais necessitam de cultura e, lógico, o regionalismo. Nós temos grandes talentos em Porto Velho que são subaproveitados, que são subvalorizados. Daqui em diante, meus amigos, com essa nova forma de fazer política, com essa visão empreendedora e que já demonstrou que tem capacidade, nós vamos alcançar quem mais precisa. A cultura, traços de Porto Velho, essa terra é minha, essa terra é de vocês, por isso é 14 na cabeça. Candidato, 1 minuto para a réplica. Eu fico muito triste quando eu vejo ali na Estrada de Ferro Madeira Mamoré, que é o nosso patrimônio histórico, o nosso cartão postal, e que ao longo da nossa administração, graças às parcerias que formatamos com o governo federal, nós revitalizamos aquele espaço. E aquele foi um dos dias mais felizes da minha vida, em ver a quantidade de pessoas que foram para lá para ver a reinauguração daquele belo espaço. E quando a gente passa hoje, aquilo que nós deixamos para as famílias de Porto Velho, quando a gente passa naquele complexo da Estrada de Ferro, a gente fica muito triste, que aquilo foi praticamente abandonado e não foi revitalizado. E além disso, nós temos um problema sério na questão da construção, da necessidade da construção de um espaço para a realização de grandes eventos em Porto Velho, seja o Flor do Maracujá, a Expovel, e nós deixamos para a administração anterior 20 milhões de reais para construir um centro de multieventos lá no Aeroclube e, lamentavelmente, esse projeto não deu sequência. Então eu quero dizer a vocês que, retomando a administração, nós vamos construir um grande centro de multieventos para a questão da cultura e do turismo. Obrigado, candidato. Candidato, 1 minuto para a réplica. Candidato, acredito que todos nós estamos investidos no mesmo propósito, de trabalhar pela nossa cidade, de forma exaustiva. Estrada de Ferro Madeira Mamoré, eu andei naquele trem, na Maria Fumaça. Fui até a Cachoeira, no outro ano não tinha mais, fui até o quilômetro 8. Nós temos que resgatar isso, através de parceria público-privada. Nós vimos que os modelos implantados não deram certo. Pintaram apenas o banquinho, deram uma pintada no pavilhão, mas as pessoas não ocupam esse espaço. Através de política transversal, onde todos os setores vão se comunicar, nós vamos mudar. Existe possibilidade, por exemplo, ali na nossa Praça do Skate, na Guaporé com a Vieira Caula, um espaço gigantesco que pode ser melhor aproveitado, encravado no coração da nossa cidade. Isso que nós temos que fazer, empreender, achar locais adequados onde ninguém via. Essa é a nossa capacidade transformadora que tanto a nossa cidade precisa. Obrigado, candidato. Vamos agora ao sorteio do próximo tema, próximo assunto para a pergunta dos candidatos. Tema sorteado: esporte e lazer. Os candidatos conferem aqui também. Candidato que pergunta. Candidato Pimenta de Rondônia faz a pergunta. Agora vamos conhecer o candidato que responde sobre esporte e lazer. Perdão. Aqui no canto aqui, candidato que responde. Candidato Mauro Nazif vai responder sobre esporte e lazer. Candidato Pimenta de Rondônia, o senhor tem 30 segundos, por favor. Candidato Mauro, o esporte e o lazer gera benefício para a população, mas nos últimos governos a gente não tem visto isso aqui em Porto Velho. Nós temos encontrado canchas abandonadas e a gente não vê esporte e lazer que não existe por parte do município. Nesses 1.460 dias, por que não deu para o senhor fazer esporte e lazer? O que o senhor vai fazer se o senhor for reeleito? Candidato, 3 minutos, por favor. Eu quero falar para o senhor, para a senhora telespectadora. Porto Velho, quando assumimos, a prefeitura tinha convênio
com 5 escolinhas. Hoje, Porto Velho tem convênio com aproximadamente 45 escolinhas da nossa cidade, dando condições para que essas escolinhas, através de materiais, possam fazer com que essa nossa criançada, esses nossos jovens, eles possam estar tendo a sua atividade esportiva. Tem que botar também um profissional da área da educação física. Quantos atletas da nossa cidade não foram mandados através de viagem para defender o nome de Porto Velho lá fora? Seja na ginástica olímpica, no taekwondo, no karatê, no judô, em várias iniciativas. Coisa que Porto Velho não sabia o que era isso. Eu fico aqui ouvindo falar, tanta gente falando. Chega lá na base, quando a gente vê a recuperação de tantos espaços aqui, quantos ginásios que não estavam jogados foram recuperados, tratados com respeito, com dignidade. Dou como exemplo o Dudu, como exemplo. Quando você tem nessas iniciativas a oportunidade de trazer técnicos a nível nacional, internacional, como por exemplo a técnica da Seleção Brasileira Olímpica, que ganhou medalha para o país na ginástica olímpica. Isso é a gente valorizar a nossa criançada, a nossa juventude. Quantos campos que aqui fazem as suas atividades esportivas nós conseguimos resgatar. E o importante, trabalhando praticamente com mão de obra própria, sem aquele negócio de ficar contratando empresa, gastando rios e milhares de dinheiro. Chega disso, pessoal. Eu lembro quando fizemos aqui o nosso Portocross, 10 mil pessoas foram. A vaquejada, 8 mil pessoas lá presentes. Os jogos distritais, e aqui nós estamos falando também para os distritos, uma das competições mais bonitas que a gente tem em termos do município. E ela vem de lá de trás, mas o trabalho que vem sendo feito, cada dia mais está sendo aperfeiçoado. Então é assim que a gente quer falar para o senhor, para a senhora, trabalhando com muito respeito com o esporte. Obrigado, candidato. 1 minuto para a réplica, candidato. Meus amigos, é nessa hora que a gente vê a cobra fumando. Olha, mais de 1000 dias. O saudoso Chiquilito deve estar se virando no caixão. Porque nós temos uma piscina ali no Colégio Padrão que, olha no que deu. Nós tivemos Copa do Mundo, Olimpíada. A gente não vê uma seleção ou um time de fora vir jogar em Porto Velho. Lazer aqui, a gente é quem faz nesses balneários que tem por aí, que não são divulgados. Eu não posso permitir mais que se faça um roteiro turístico de Porto Velho para o povo ter lazer, e no que tem lá é o túmulo para as pessoas ir visitar o cemitério. Eu prefeito, eu vou mandar retirar. Não vai ter no roteiro político de Porto Velho o povo ir visitar túmulo em cemitério, como o secretário estadual está fazendo. Esporte e lazer a gente tem que gastar. Não pode gastar 600 mil reais com Alceu Valença e com Cidade Negra e deixar o resto do povo vendo a navio. Candidato. Obrigado, candidato. Candidato, 1 minuto para a réplica. Quando você quer oportunizar toda a população de Porto Velho ter direito que somente alguns têm em casas de show, você é criticado. Quanto tempo que Porto Velho não sabia o que era um grande evento de cultura? E quando se fala em esporte, lazer, cultura, tudo acaba se misturando. Quando eu vejo a questão da retomada dos nossos parques, parque natural, o parque ecológico, a recuperação do parque ecológico. O parque ecológico, ele recebia, em média, 22 mil pessoas por ano. Hoje, com a restauração, a revitalização, só até agora, em agosto de 2016, já recebeu mais de 67 mil pessoas. Isso é você dar chance para que as pessoas possam usufruir daquilo que a cidade oferece. Obrigado.
Obrigado, candidato. Nós vamos ao sorteio do próximo tema, próximo assunto, para esse bloco. O assunto agora é moradia. Os candidatos vão perguntar sobre moradia. Candidato que pergunta. Quem faz a pergunta é candidato Pimentel. Candidato que responde. Candidato Ribamar Araújo. Candidato, o senhor tem 30 segundos, por favor, para a pergunta. Um dos maiores problemas que nós temos na nossa capital é a regularização fundiária. Nós temos ocupações, nós temos áreas ocupadas que se misturam entre áreas que são particulares com áreas da União, área do Estado e área do município. Há um déficit habitacional, mesmo com a parceria do governo do Estado e a Prefeitura, esse déficit diminuiu. Candidato, qual a sua estratégia, da sua proposta, do seu plano de governo para investir mais ainda no déficit habitacional? Candidato, 3 minutos, por favor, para a resposta. O déficit habitacional em Porto Velho é imenso. Nós temos muita gente aqui sem teto, das mais diversas camadas da nossa sociedade. É claro que tanto o governo do Estado, o governo federal, vem trabalhando no sentido de diminuir esse déficit de moradia. É muito triste quando a gente vê essas invasões por aí, feitas por pessoas que não têm nenhuma opção, e muitas vezes a própria prefeitura, que deveria ter uma responsabilidade maior nessa questão desse ordenamento, não toma uma providência e muitas vezes não ajuda esse povo a encontrar uma solução, encontrar uma saída para esse déficit de moradia. A própria prefeitura pode criar um programa, aliás, é obrigação dela, mas ela, dos 3 entes federados, é claro que o município é o que tem menor condição econômica de melhorar essa questão. Mas a prefeitura, o município pode desenvolver um programa de doação de terreno, em primeiro lugar. Podemos, como eu pretendo fazer, criar a engenharia pública para que fornecer gratuitamente ou por uma pequena taxa as plantas, você daí dá o acompanhamento técnico para essa moradia, uma moradia digna e ajudar também com todo o material de construção e construir as moradias em forma de mutirão. Nada impede que isso possa ser feito desde que o prefeito, desde que o município tenha condição, e para o município ter essa condição, a primeira coisa que tem que se fazer é estancar o roubo e o desperdício. Estancando o roubo e o desperdício, a corrupção, o dinheiro vai sobrando. E o dinheiro sobrando, dá para se fazer tudo o que precisa ser feito, e o povo que hoje lamenta muitas vezes, o povo que padece por falta de um teto, ele passar a ter uma moradia digna. Isso é o que nós pretendemos fazer aqui no município de Porto Velho. Tenho muita esperança de comandar essa cidade, para que uma das coisas que nós vamos, sei como é triste você não ter uma moradia digna para criar os seus filhos, sei como é triste, sei como é difícil isso aí, e com certeza eu vou incrementar muito isso, vai ter uma das áreas que mais vai receber a minha atenção. Muito obrigado. Obrigado, candidato. Candidato, 1 minuto para a réplica. A nossa cidade, de quase 200 mil imóveis, só tem 30% regularizado fundiariamente. Nós temos que fazer um projeto de entregar a propriedade a pessoas que têm a posse, a ocupação por 100 anos. Isso é dar moradia, é regularizar a propriedade das pessoas que já estão ocupando várias áreas. E com relação ao déficit habitacional, nós vamos criar, identificando esses terrenos, esses vazios sociais próximo da zona urbana,
criando de interesse social essa área e criando ali residências para essa comunidade, identificando locais para instalar essas residências, esses conjuntos habitacionais mais próximo de uma condição urbana, de uma melhoria de vida. É por isso que a política da habitação, ela será priorizada, principalmente numa parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado. A habitação se faz com integração entre os três poderes, federal, estadual e municipal. Obrigado, candidato. 1 minuto para a tréplica, candidato. A regularização fundiária é uma coisa importantíssima aqui no nosso município, que padece muito, carece muito disso. Agora, a regularização fundiária, ela tem que ser feita com muita seriedade. Não somente regularizando o terreno, mas regularizando também o imóvel. Nós pretendemos, chegando a essa prefeitura, além de fazer um programa de regularização fundiária com muito mais celeridade, mas regularizar também o imóvel que está construído ali em cima daquele terreno. Porque se só regularizar o terreno, fica pela metade. O cidadão que tem o documento do terreno, mas não tem o documento de todo o imóvel, ele fica impedido, por exemplo, de contrair um financiamento em qualquer banco, porque ele não é propriamente dono daquele imóvel. Ele é dono do terreno, mas não é dono da construção que está ali em cima do terreno. Obrigado, candidato. Vamos ao sorteio de mais um assunto, mais um tema. Essa primeira rodada desse bloco. O assunto é meio ambiente. O tema é meio ambiente. Os candidatos também podem conferir. Vamos agora conhecer o candidato que pergunta. O candidato Mauro Nazif faz a pergunta. E agora conhecer o candidato que responde. Candidato Pimenta de Rondônia, quem responde? Candidato, o senhor tem 30 segundos, por favor. Pergunta sobre meio ambiente. Candidato Pimenta, o que você faria para recuperar 60 mil hectares de áreas degradadas na região rural de Porto Velho? Candidato, 3 minutos, por favor. Primeiro que nós vamos ter um corpo técnico, porque quando fala de meio ambiente, parece que a responsabilidade é só da SEDAM, do governo federal, do governo do estado. Nós, para recuperar, nós temos técnicos. Aqui em Porto Velho, é uma cidade hoje que nós formamos engenheiros ambientais e que estão aí parados, né, sem trabalhar. Aqui se instala uma serraria, uma grande madeireira, e quem libera para ela se instalar não exige que ela contrate um engenheiro ambiental. Aqui, nunca vi recuperar nada aqui de meio ambiente. Furna destruiu parte da nossa fauna e da nossa flora e a gente não vê nem incentivo. Eu fico muito triste, Mauro, quando você fala desse monte de hectare, e eu vou falar de menor. Eu participei plantando árvores na estrada do aeroporto, aqui indo para o aeroporto, no espaço alternativo, e de repente o governo manda arrancar tudo, né? E aí tentou construir um espaço para o povo e virou água, né? Aquilo ali foi casa até de polícia, deputado preso. Eu não vejo. Mas olha, não é só recuperar, não. É bom a população saber, por exemplo, o que destrói. Recuperar é uma coisa e destruir, continuar destruindo é outra. Mauro, na rua, na Raimundo Cantuária, com a rua 10, tem um lixão imenso e um monte, e um esgoto a céu aberto, que vem matando as plantas que tinha ali. Não tem uma árvore para as crianças ali se aconchegar, se esconder do sol e da chuva. Do sol. Na rua 8, nós temos outro lixão e um posto de gasolina fechado na rua 8. Ali, um lixão. Tem mais de 90 dias aquele lixo ali e um esgoto a céu aberto jorrando. Aquilo ali contamina o lençol freático, que faz parte do nosso ambiente, né? Nós temos, Mauro, do lado da rodoviária, que é a maior vergonha dessa cidade, aquele esgoto ali, céu aberto, as pessoas jogam lixo ali e ninguém recolhe. As árvores
que aqui se planta, e já se plantaram em outra administração, o secretário ou o prefeito parece que não toma uma posição de chamar os engenheiros ambientais, chamar a população para ver a árvore que deve se plantar. Olha, a Avenida Nações Unidas, uma avenida tão larga como muitas outras, que nós não temos árvore aqui. Então o Pimenta vai recuperar o verde da nossa cidade, porque nós temos técnico e temos condições. E a prefeitura tem dinheiro. A prefeitura de Porto Velho não tem crise. Se votar no Pimenta para prefeito de 50, a coisa vai mudar. Vai ficar bom para todos. Obrigado, candidato. Candidato, 1 minuto para a réplica. Pois é, telespectador. Nós temos, ouvintes, nós temos 60 mil hectares de áreas degradadas no município de Porto Velho. A gente simplesmente poderia olhá-las e falar, não, acabou. E nós não estamos fazendo isso. Nós estamos fazendo dessa área áreas de riqueza. Calcário, plantio de cacau de várzea, plantio de mudas de café, fazendo através de incentivos técnicos e fazendo com que essas famílias que porventura estejam ali, elas tenham uma receita ainda melhor ao final do seu mês. Essa é a diferença. É o respeito pela coisa pública e com incentivo da gestão municipal. Obrigado, candidato. Candidato, 1 minuto para a réplica. Candidato, não quero tirar o mérito de Vossa Excelência de jeito nenhum. Tenho muito respeito para o senhor como prefeito. Mas o Pimenta de Rondônia vai fazer o que as outras administrações não fizeram. Não adianta a gente falar, né? Tem que botar a mão. Olha, as hidrelétricas do Madeira, as hidrelétricas vêm destruindo o meio ambiente e é necessário, nós sabemos disso. Aí a gente vê pessoas falando que vai criar peixe. Como? Se um pescador não pode passar nem perto da hidrelétrica, que ele leva chumbo, leva pedrada, né? Nós precisamos, Mauro, no meio ambiente, nós primeiro fazer um convênio com as furnas, para que nós possamos liberar a parte dos lagos, para que possa plantar açaí. Ali dá é açaí nas várzeas. E açaí vale dinheiro. E tendo dinheiro, nós geramos emprego em Porto Velho. O Pimenta de Rondônia, prefeito, vai cuidar do meio ambiente e a população vai ganhar dinheiro. Obrigado, candidato. Vamos ao sorteio de mais um tema, mais um assunto. Para os candidatos perguntarem aqui no nosso debate. O assunto agora é saneamento básico. O tema é saneamento básico. Os candidatos já conferiram. Vamos saber agora quem pergunta. Candidato Ribamar Araújo, quem faz a pergunta? Candidato que responde. Candidato Pimentel, quem responde agora? Candidato, o senhor tem 30 segundos, por favor, para perguntar sobre saneamento básico, por favor. Candidato Pimentel, nós sabemos que a CAERD tem uma concessão do município por 30 anos. A partir de 2012 foi renovada essa concessão. Mas ela não vem cumprindo com a sua parte. O senhor vai cobrar que ela faça o seu papel ou o senhor vai privatizar a CAERD? Candidato, 3 minutos, por favor. Em primeiro lugar, eu quero responder para você, meu cidadão, que ao longo desse período todo fez suas reclamações de falta de água, falta de esgoto, na Zona Sul, na Zona Leste, na Zona Norte. Eu entendo que as obras que voltaram a ser executadas pelo governo do estado de água e esgotamento sanitário, nós temos que concluir esses recursos que estão disponibilizados, esperar com que avance. Há um cronograma de obras executadas pela CAERD que até o ano que vem, 2017, nós teremos 100% de cobertura d'água. E teremos, com esse investimento da rede de esgotamento da bacia da Zona Sul e da bacia da Zona Leste, nós iremos ter 50% de cobertura. O que nós pretendemos fazer é estar discutindo com o governo do estado, com a direção da CAERD, qual é
a necessidade para cumprir a meta física de atingir 100% de cobertura em todo o município de Porto Velho. E aí sim, nós vamos estar discutindo se vamos buscar recursos no BNDES e da parte dos royalties das hidrelétricas como garantia da antecipação desse recurso para priorizarmos o saneamento como uma linha de investimento, não só para a questão de água e esgoto, mas para a dignidade, para a saúde, que ela tem um grande impacto na vida das pessoas. É dessa forma que nós pretendemos trabalhar, focando nos problemas e apresentando as soluções que nós discutimos juntos, eu e vocês, nas casas, debaixo das mangueiras, porque nós entendemos que saneamento, ele é vital, e nós temos, e é custos muito alto, são obras de valores significativo. Não se executa essas obras simplesmente no estalar de dedo ou prometendo que vai resolver em 2 anos. São obras marcantes e que nós temos que exigir do governo federal, por termos dado um patrimônio nosso, as nossas corredeiras, as hidrelétricas do Madeira, que estão contribuindo 75% para diminuir o déficit elétrico nacional de São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Nós temos que exigir, como líder municipal, que a cota parte do direito desse município, dessa capital de 500 mil habitantes, seja honrado. E nós vamos buscar, onde tiver, recursos para melhorar a dignidade das pessoas, recurso para avançarmos naquela prefeitura, na cidade que você quer, na cidade que você está pedindo por mudança, pedindo por transformação. É essa transformação que nós vamos fazer junto. Pimentel 15 e você, cidadão, que fizemos um pacto de confiança. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Obrigado, candidato. Candidato, 1 minuto para a réplica. Eu, como prefeito de Porto Velho, exigirei que a CAERD cumpra com a sua obrigação, cumpra um plano de ação. Mas sabemos que do saneamento, a água tratada é um dos itens mais importantes. E sabemos que menos de 50% dos domicílios de Porto Velho tem água tratada. Uma das maneiras que você não pode resolver definitivamente, porque é uma obra muito cara, a própria prefeitura dar essa água tratada, mas você pode, através de perfuração de poços artesianos e da caixa elevada e rede de distribuição, ir solucionando os problemas da nossa população, principalmente no verão, onde esses poços Amazonas secam e deixam a população numa situação muito difícil. Nada impede que a própria prefeitura possa se encarregar de furando esses poços artesianos, para dar uma opção melhor da questão de água tratada para o nosso povo. Obrigado, candidato. Candidato, 1 minuto para a réplica. Eu entendo que ideias emergenciais, ideias que ela tem um prazo para atender a população, elas não podem ser trabalhadas como a ideia definitiva. Eu entendo que nós temos que trabalhar macro, fazer um planejamento da solução definitiva do abastecimento de água da cidade, como a CAERD está fazendo, e exigir da CAERD o cronograma para que ela cumpra a execução do recurso que está disponibilizado do PAC, que o governo federal cedeu para o município de Porto Velho em compensação pelas 2 hidrelétricas. E eu entendo que a rede de esgoto, nós também temos que exigir. Chegou a hora que Porto Velho precisa ter uma rede de esgoto e sair do quadro nacional como um dos piores indicadores de esgotamento sanitário. Mas eu entendo que a privatização nós temos que discutir. Isso é um assunto sério, que nós não podemos estar vendendo as concessões da noite para o dia sem ter um planejamento, uma discussão com a audiência pública, com você, cidadão. Obrigado, candidato. Vamos agora ao sorteio de mais um assunto, mais um tema. Os candidatos vão conversar com o telespectador. O assunto é segurança pública. Os candidatos conferem. Vamos sortear agora o candidato que vai perguntar. Candidato Wildon faz a pergunta. Agora saber o candidato que vai responder. Candidato Roberto Sobrinho. Candidato, o tema segurança pública, o senhor tem 30 segundos, por favor, para a sua pergunta. A segurança pública é um problema, candidato, praticamente insolúvel em Porto Velho.
Vivemos em uma capital extremamente violenta, uma capital onde praticamente a imensa maioria dos moradores dos bairros, em especial os mais afastados, não podem sair à rua à noite. Tem que ficar trancafiados em casa. Qual que é, candidato, o seu entendimento do que a prefeitura pode fazer para contribuir para a solução da questão da segurança pública em Porto Velho? Candidato, o senhor tem 3 minutos para responder. Este é um tema permanente em todos os debates, em qualquer atividade que nós participamos, há uma discussão com relação à segurança. Esse tipo de situação tem que ficar muito claro. A resolução deste problema não depende do poder público municipal. É necessário que haja um conjunto de ações entre o poder público federal, estadual e municipal. A questão da repressão ao crime é de responsabilidade do governo do estado, não é de responsabilidade da prefeitura. Já ouvi algumas propostas no sentido de criar guarda municipal. Eu não sou a favor dessa proposta, disse isso em outras oportunidades quando fui candidato. Eu acredito que a prefeitura tem como contribuir para tornar a sua cidade mais segura. Isso sem dúvida nenhuma. E há um conjunto de ações relacionadas, por exemplo, ao fortalecimento dos programas de defesa contra a violência da mulher. Nós temos como criar um conjunto de políticas e fortalecer uma rede que combate a violência contra a mulher, com centro de referência da mulher, com o casa-abrigo, protegendo essas mulheres. Nós temos que trabalhar na questão da iluminação pública, especialmente nos pontos de ônibus, especialmente naqueles locais de maior movimento, onde nós temos os indicadores que demonstram áreas de maior violência. Nós temos que criar programas para atender os jovens, ou seja, trabalhando na linha da prevenção, programas de qualificação profissional, programas que permitam a essa juventude ter acesso à cultura, ter acesso ao esporte, ter acesso ao lazer, criando condições na rede de ensino para que o jovem possa, no período da manhã, ter acesso à escolarização formal e no outro período ter acesso a outras atividades lúdicas. Ou seja, é fundamental que a gente tenha um conjunto de ações e que fique muito claro, tem que se trabalhar em parceria, o município, o governo do estado e o governo federal. Chamar para si a responsabilidade desse tema, dizendo que vai ser um grande xerife, que vai resolver a situação, isso não é verdade, a população sabe muito bem. Agora, ações concretas, ações pontuais, que nós temos condições de realizar, aí sim. Nós queremos desenvolver um programa nos bairros, construindo praças e parques multifuncionais, a exemplo do que nós já fizemos no Abobrão, que nós já fizemos lá no Marcos Freire, o que nós já fizemos aqui no Esperança da Comunidade, o que nós já fizemos lá no Três Marias. Nós queremos levar essas praças e esses espaços para a população, que ali seja devolvido para as famílias. Tem que ter iluminação e o governo do estado tem que assegurar que a polícia militar dê a segurança ostensiva nesses espaços. Trabalhando assim, de forma conjunta, de forma organizada, sem dúvida nenhuma nós teremos condições de reduzir os indicadores de violência, que não são somente do município de Porto Velho e nem do estado de Rondônia. A violência é um problema que está relacionado diretamente a questões sociais, a questão de pobreza, a outros indicadores que também precisam ser combatidos para que a gente possa ter a redução desse problema. Candidato, 1 minuto para a réplica. De tudo que o senhor falou, candidato, eu entendo que a questão da iluminação pública é a principal contribuição que a Prefeitura de Porto Velho tem como dar para essa questão. Sem sombra de dúvidas, em ruas iluminadas há uma redução efetiva da criminalidade de uma forma geral. Candidato, eu apenas me preocupo com o tema iluminação pública sendo debatido por Vossa Senhoria com todo respeito. A questão da iluminação pública em Porto Velho, no seu governo, no segundo mandato, o levou à prisão. Eu tenho muita preocupação com propostas partindo de Vossa Senhoria, principalmente na questão de iluminação pública. Candidato, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Olha, eu peço a Deus, candidato, que o senhor nunca passe por uma injustiça, nem você e nem a sua família, de ter a polícia chegando na sua casa de manhã, lhe acusando, e você ser uma pessoa honesta e não ter feito nada disso. Peço a Deus que isso não aconteça com você. Você pode tripudiar sobre o meu sofrimento, mas durante o tempo em que nós administramos o município de Porto Velho, nós iluminamos o município de Porto Velho.
Basta que a população da Zona Sul, que a população da Zona Leste veja e ela reconhece. E o fato que ela reconhece o nosso trabalho é uma demonstração muito clara a partir do momento em que, quando é feita uma consulta ao povo de Porto Velho, perguntando quem deve administrar o município, qual é a resposta, ô meu candidato? O povo diz que o Roberto trabalhou corretamente, de maneira transparente, e vou votar no Roberto, ele tem que voltar, porque ele trabalhou muito pelo nosso município. Obrigado, candidato. Nós vamos agora ao sorteio de mais um tema, mais um assunto. O assunto é saúde. Os candidatos podem conferir. Sorteio agora do candidato que pergunta. O candidato Léo Moraes faz a pergunta. Agora conhecer o candidato que responde. Doutor Hildon. Quem responde? Candidato, o senhor tem 30 segundos, por favor, para a pergunta sobre saúde. Candidato, nós sabemos, e é caso sabido, que aqui em Porto Velho, se fizer uma pesquisa agora com a população, o maior problema continua sendo a saúde. Tanto agora, como há 5 anos atrás, como há 20 anos. Me parece que o modelo e a gestão implementada em nossa capital não é suficiente e a população não aprova porque não chega lá na ponta da corda. O que o senhor pretende fazer, haja visto que já foi da área da saúde no Ministério Público, para melhorar de fato a saúde pública municipal? 3 minutos, candidato, por favor, para a resposta. Minhas senhoras, meus senhores, meus amigos eleitores, nos últimos anos que atuei como promotor de justiça do Ministério Público de Rondônia, fui promotor de defesa da saúde aqui em Porto Velho. Conheci a fundo o maior drama da população de Porto Velho. O senhor tem razão, candidato, quando fala que em qualquer pesquisa o maior problema apontado é a questão da saúde. E eu tive a oportunidade de conhecer em loco o drama, o verdadeiro desrespeito que os poderes públicos de Porto Velho tratam os cidadãos desta terra, da nossa cidade. Tanto da saúde no âmbito do Estado, quanto no âmbito do município. Eu assisti, candidato, ao vivo, e podendo fazer muito pouco, por não ter a caneta de prefeito e nem de governador na mão. O drama de famílias inteiras com seus familiares agonizando no chão no Hospital João Paulo II. Isto é desumano, da forma como Porto Velho trata os seus habitantes e principalmente as pessoas mais simples que não têm plano de saúde e que precisam do amparo do Estado, principalmente no momento de doença, de dor e dificuldade. A situação ultrapassa todos os limites. Acompanhei no João Paulo II centenas de pessoas acomodadas no chão. E cheguei a uma conclusão trágica, a de que faltava chão para acomodar aquelas pessoas. E a saúde do município não é diferente. O drama que você, eleitor que está me ouvindo neste momento, tem a dificuldade para marcar uma consulta com um especialista, a dificuldade de ser atendido numa unidade básica de saúde, a dificuldade de ser atendido numa unidade de pronto atendimento, as UPAs. Isto é uma vergonha, é uma falta de respeito. Isso tudo por falta de administração, por falta de gestão. Nós assistimos diuturnamente, candidato Léo, notícias dando conta de materiais vencidos, de medicamentos vencidos. Isto, repito, é uma falta de respeito inaceitável dos poderes públicos com o cidadão. Isto tem que ser revertido. Isto será revertido no nosso governo, com a criação do prontuário eletrônico, com a marcação de consultas por telefonia 0800. O cidadão tem que ter respeito. Hoje o cidadão de Porto Velho que precisa do atendimento da saúde do município, ele tem que sair percorrendo a cidade inteira procurando um médico. Isto é um absurdo, é uma vergonha e isto tem que acabar e acabará no meu governo. Obrigado, candidato. Candidato, 1 minuto para a réplica. Muito bom, candidato. Automatizar sistemas, evitar o que aconteceu agora há pouco tempo atrás. Estoque todo vencido, enquanto lá
no postinho de saúde ou na UPA sequer tem dipirona. Na UPA sequer tem instrumento, tem luva para manusear as pessoas e os instrumentos. Eu, na condição de vereador, fiscalizei. Junto com a promotoria de saúde, juntamente com o Dr. Chalimar e tantos outros abnegados profissionais, nós íamos diretamente lá na base. E a gente via, por exemplo, o posto de saúde até hoje não inaugurado no Lagoinha. Como é que pode? É inadmissível. No quilômetro 28, é inadmissível a gente entender que a cidade de 500 mil habitantes até hoje não tem um hospital de urgência e emergência. É inadmissível. Todos nós queremos dignidade. Vamos fazer a nossa parte. Obrigado, candidato. Candidato, 1 minuto para a tréplica. Com razão, candidato. Eu acredito que com uma administração mais profissionalizada, com profissionais competentes cuidando da questão da saúde, valorizando-se o servidor público, não aquele do cargo comissionado, mas aquele servidor público de carreira, aquele servidor público que veste a camisa da prefeitura, que veste a camisa do órgão em que trabalha, nós conseguiremos humanizar o nosso atendimento de saúde. Nós conseguiremos fazer com que esse sistema funcione de forma adequada. A prefeitura tem obrigação de entregar serviços públicos de qualidade a todos os seus cidadãos. Isso é dever, é obrigação do prefeito, é obrigação dos servidores públicos. Eu tenho certeza que com a parceria com os servidores nós vamos conseguir mudar completamente este quadro. Obrigado, candidato. Esse foi o segundo bloco, a segunda parte do nosso debate ao vivo com os candidatos a prefeito aqui de Porto Velho pelo SGC. Também estamos ao vivo para a Rádio Globo, Rádio Educadora do Distrito de Extrema, também em portais, sites como newsrondônia.com.br e também o sgc.com.br. Daqui a pouco tem um terceiro bloco em que os candidatos continuam fazendo perguntas entre si. Nós voltamos já e agora você tem imagens na sequência da torcida, do público que está presente aqui na sede da Rede TV do SGC em Porto Velho. Eleições 2016 é aqui no SGC.